Fala, torcedor, tudo certo? Vamos nessa então falar de Grêmio? Nós sabemos que daqui a pouquinho tem jogo Grêmio e Cuiabá e neste pré-jogo nós vamos falar um pouquinho sobre a expectativa do que pode acontecer dentro de campo, as últimas notícias do Grêmio e eu quero começar repercutindo essa matéria que você está vendo aí na tela, onde o Renato fala sobre o ano que ele completou à frente do Grêmio nessa sua quarta passagem como treinador, né? O Renato que fala, você está vendo aqui, que faz um balanço muito positivo e dizendo que é um trabalho excepcional. É uma matéria que está no Globo Esporte, eu sugiro que depois vocês procurem e leiam ela, é bem completa, tem uma entrevista, é uma matéria extensa, né, com várias respostas, tem vídeos na matéria, bem legal. Para quem gosta de entender um pouco mais sobre essa figura que é o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, ali ele vem soltando muitas das frases. Nós sabemos que o Renato é um grande frasista, ele é um cara assim que se tem uma coisa que a gente não pode acusar ele, é que ele não tem uma grande autoestima, então o Renato acaba falando muito sobre essa passagem, essa quarta passagem dele. Fala sobre Luis Soares, fala sobre a administração do elenco, fala sobre como foi pegar o Grêmio na segunda divisão e ajudar a participar do processo que fez o Grêmio voltar para a Série A. Fala sobre a relação dele com o atual grupo. Tem algumas frases, né? Por exemplo, como essa aqui: criticar o Renato é mole, eu quero ver é ser o Renato. Ele falando na terceira pessoa como o Pelé, né? O Pelé fala do Edson e falava do Edson e do Pelé, o Renato também. É uma autoestima muito grande, mas é uma grande figura do futebol. Aqui tem a entrevista exclusiva, né? Toda ela. Então você pode depois dar uma lida aí e se inteirar sobre as opiniões do Renato Portaluppi. Mas a gente quer falar especificamente sobre esse jogo do Grêmio contra o Cuiabá pela 22ª rodada do campeonato. Agora às 11 da manhã nós sabemos que o Grêmio ele tem uma partida atrasada em relação às outras equipes, né? Mas o Grêmio mesmo assim está bastante atrás em relação ao Botafogo. Na minha opinião, acabou o campeonato. O Botafogo ele não vai mais ser alcançado, não tem mais a condição de ser alcançado. Eu acho que uma grande tragédia só para o Botafogo é que faria o campeonato ficar em aberto de novo. O Botafogo joga jogos grandes e consegue continuar fazendo uma pontuação boa, né? Independente de perder uma aqui, pontos ali, mas o Botafogo é um time que está prontinho para continuar rumo ao título, independente de um ou outro percalço. Agora, o Grêmio, que tem 36 pontos, ele precisa, o campeonato do Grêmio é buscar a Libertadores. E esse jogo contra o Cuiabá é um jogo que vai mostrar um pouco mais pra gente se esse novo Grêmio que o Renato vem desenhando agora para esse final de agosto em diante, até o final do ano, ou seja, para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, se ele é um Grêmio que vai continuar tendo bom desempenho, como foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. A escalação do Grêmio para esse jogo provavelmente vai ser Kaique no gol, fazendo a sua estreia, o goleiro do Ipiranga, que veio para o Grêmio, João Pedro, que para mim é o melhor lateral direito do elenco, até porque a gente não sabe exatamente quem é o titular, mas o Fábio levou um cartão amarelo no banco de reserva. Eu acho que o Fábio forçou para limpar a ficha dele para o restante da competição. Rodrigo Eli e Kahneman. Eu gosto do Rodrigo Eli. Fiz um vídeo específico sobre ele quando ele foi contratado. Acho que ele precisa um pouco mais de conjunto para que ele entre melhor no contexto do Grêmio. Ele cometeu uma ou outra pequena falha, nada que comprometesse resultados, mas eu acho que é um bom zagueiro para grupo. Ele passa à frente do Bruno Alves, por exemplo, é melhor que o Bruno Alves, na minha opinião. Então ele seria uma espécie de terceiro zagueiro nosso, quando o Kahneman e o Jeromel não puderem jogar. Eu não sei exatamente na hierarquia do Renato, entre ele e o Bruno Vini, quem estaria à frente, quem ficará à frente. Mas Rodrigo Eli é hoje o nosso zagueiro e continuando na defesa fecha com o Reinaldo, que para mim é banco do Cuiabano. Para mim o Cuiabano é mais jogador no momento que o Reinaldo, embora o Reinaldo seja experiente. E aí começa então o que a gente quer falar, que é o meio de campo com Vila Sante, PP e Carvalho, que é o início do losango. O Grêmio começa o meio campo com 3 jogadores, que jogam alguns
com posição um pouco mais estabelecida, como é o caso do Vila Sante, que faz aquele área a área, mas também tem o PP e o Carbadio. Carbadio no último jogo fez talvez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio, quando ele jogou um pouco mais à frente do que ele jogava. Por quê? Porque o PP agora está no Grêmio, e o PP é o nosso, digamos, não é bem essa expressão, mas ele é o nosso, digamos, segundo homem de meio de campo. Embora essa expressão não vale muito mais hoje em dia, especialmente no time do Grêmio que entra em campo agora. Mas o PP é o jogador que distribui, é o jogador que pensa, é o jogador que enxerga o jogo de uma maneira maior do que os outros. O PP realmente é um grande jogador. Não dá para dizer que é um craque, mas é um excelente jogador, é um cara que dá clareza ao meio de campo. Isso fez com que o Carbadio subisse de produção. Nós sabemos que um jogador é bom e é útil quando ele melhora os outros que estão perto dele. É o caso do PP. Bom, depois nós temos na ponta final do meio de campo, a gente tem o Cristaldo, que também fez uma partida melhor do que as que ele vinha fazendo, porque ele fica menos, talvez, sobrecarregado em ter que ser o grande responsável pela construção. Por que eu digo isso? Porque a gente tem agora uma segunda peça lá na frente que participa mais de um jogo coletivo, que é o João Pedro Galvão, JP Galvão. Que a gente sabe que... não se sabe, né? Enfim, a gente tem a questão do Bitelo, mas jogando o JP Galvão ao lado do Soares, o que acontece? A gente tem o Soares menos isolado e nós temos um jogador que é bastante participativo do ponto de vista de procura de ataque. O Grêmio, com essa escalação que foi contra o Cruzeiro, perderia, entre aspas, o Bitelo, sendo que o Bitelo já não vinha tão bem, talvez com a cabeça fora. Dizem até que o Bitelo pediu para não jogar contra o Cruzeiro, porque não estava conseguindo focar no jogo. Mas aí tem a questão também de que o Bitelo é candidato a ser titular, mas a característica do Bitelo talvez precise mudar um pouco em relação ao seu posicionamento, e depois o Grêmio fecha com o Luiz Soares. Eu acho que é um time que pode provar, deve provar, e nós precisamos que prove que a grande atuação contra o Cruzeiro não foi por acaso. Gente, daqui a pouco nós vamos saber o que vai ser de Grêmio e Cuiabá, e se nós vamos ter aí algum tipo de surpresa positiva, ou seja, com a confirmação do desempenho do Grêmio, tendo um bom desempenho contra uma boa equipe, uma equipe acertadinha que incomoda, que dá trabalho, que é o time do Cuiabá. Eu vou buscar aqui só a escalação do Cuiabá para a gente ter uma ideia. Vai jogar com Walter, Matheus Alexandre, Alisson, Alan e Riquelme. Denilson, Sobral, Cepelini, Cafu e Cleison. E Daverson no ataque. Então esse é um time de jogadores, a maioria deles não é muito conhecido, talvez, né, o Daverson e o Walter sejam os mais conhecidos, mas é um time muito bom, é um time que dá trabalho, que conseguiu bons resultados fora de casa, então o Grêmio precisa ficar de olho. Certo, gente? Bom jogo a todos, nós esperamos vencer, 3 pontos, e continuar na nossa caminhada rumo à vaga direta para a Libertadores da América. Valeu, fui!